Sabe o que é isso? É uma programação para começar a gravação? Na edição, essas três palmas fica assim o áudio. Aí é mais fácil de sincronizar o áudio daqui com o áudio dali, porque fica essas três ondas, aí eu boto um embaixo do outro. É uma técnica que... que legal. Bom, queridos amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas, canal de publicação, divulgação de conteúdo. É com grata satisfação que estamos aqui hoje em dupla, em conjunto, para abordar um tema fascinante, um tema sobre o qual eu sou incipiente, sou aprendiz. Estou aqui como coadjuvante e duplamente alegre porque eu vou aqui acompanhar uma reflexão e considerações sobre um tema que é muito atraente, que eu vou aprender inclusive, e vocês que estão aí nos acompanhando irão aprender, certamente quem acompanhar vai aprender também. E duplamente alegre, o segundo motivo é porque eu estou aqui com um amigo querido, meu amigo Paulo Patrício. Ele é um dos grandes incentivadores do canal e que faço votos que não seja um único vídeo, mas que esse seja uma série de vídeos aí, que ele tome conta do canal mesmo. E gosto dos comentários, acho que ele contribui de uma maneira muito interessante, tem estudo, tem raciocínios muito lúcidos, né? Mas para mim, portanto, é uma satisfação, uma alegria estar aqui à vontade com meu amigo. Dizer que a gente vai começar a falar sobre um tema muito interessante de um autor que era contemporâneo de Kardec, um autor que era um grande intelectual, que era um homem de ciência, que travou relações de amizade com Kardec e que esteve na época ali em pleno século XIX, embora a sua vida varou também para o século XX. Ele viveu o início do século XX. Estou me referindo a Nicolas Camille Flammarion, o grande astrônomo francês, né, que não apenas acompanhou a produção dos fenômenos espíritas e também da obra espírita, como também transitou pelos meios aí de pesquisa científica de fenômenos psíquicos, né, que no passado é chamado metapsíquicos, né, fenômenos aí de investigação na área da mediunidade, da paranormalidade. Ele transitou por esses meios, né, fez discurso na Sociedade Psíquica de Londres, né, fez participações em congressos a esse respeito e publicou uma série de obras de fôlego, como um grande intelectual que era. Eu tenho algumas curiosidades sobre a vida dele, mas vou passar para que meu amigo Paulo Patrício faça considerações aí iniciais. Dizer apenas que Camille Flammarion é um autor ainda muito desconhecido no meio espírita, é um autor praticamente ignorado, muitos nem sabem da existência dele. Eu mesmo conheço pouco da produção dele, conheço pouco da obra dele. E o meu amigo Patrício está trazendo aí a contribuição, porque o foco aqui é examinar especificamente a contribuição de uma obra de Flammarion, que ele leu, ele esmiuçou a obra e que vai trazer muita curiosidade, muita coisa interessante para a gente, né? Você sempre nos convida para participar diretamente, né? E eu sempre fugindo e tal, mas agora surgiu uma oportunidade bacana, então para mim é um prazer estar aqui e contribuir para o canal, né? E também eu gostei muito da oportunidade de vir com Camille Flammarion, né? É importante ressaltar que a gravação desses comentários que a gente vai estar fazendo sobre o livro O Fim do Mundo, né, de Camille Flammarion, ele é quase que acidental, porque eu achei esse livro num sebo, né? E entre as minhas muitas pesquisas achei interessante, fui para a leitura e aí culminou que estamos aqui para comentar, que eu acho importante. Quem sabe a gente não faz uma série Camille Flammarion, né, aqui, né? Já tem um segundo livro aí que já estou interessado em ler, então vamos ver isso aí, tá? Então, eu queria, essa obra, ela é uma obra que a FEB passou a publicar ela a partir de 1938. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição de 1979, mas ela começou a circular, segundo o editor, assume que ela começou a circular em Paris por volta de 1893, mas a primeira edição oficial dela é em 1894, tá? Tem algumas similaridades de data que eu gostaria depois de comentar contigo na sequência. E eu tenho uma pergunta retórica aqui, Flávio, que eu gostaria de começar o vídeo com ela.
por que seria interessante para o canal tratar de um livro tão antigo, né? Razoavelmente antigo, um livro de 100 e tantos anos, né? Por que seria interessante falar sobre esse livro? Primeiro, o tema, o fim do mundo, é um tema que nunca abandonou a cabeça de quem se preocupa com a trajetória da humanidade, seja ela no campo político, seja ela no campo científico, mas principalmente no campo religioso, né? Então, nós vamos abordar algumas questões sobre isso aí. Depois, essa questão da vivência que Camille Flammarion teve com Kardec. E em função disso, é uma das primeiras obras influenciadas por essa nova doutrina. Isso é interessante, né? Então, a gente vai ver aqui a repercussão da produção de Kardec num momento importante e delicado. Ele, francês contemporâneo de época, mas também viveu no mesmo país, dividiram espaço nas academias daquela época. Então, ou seja, isso é muito relevante, tá? Então a gente vai lá na essência de como é que começou a repercutir, né? Então vamos estar comentando isso aqui também. Diga-se de passagem, quando eu comecei a ler, isso é uma ficção, né? É até bom definir, né? Ela é uma ficção filosófica. Eu estou assumindo aqui uma condição de que ela é uma ficção anti-apocalíptica, né? Porque ele é uma produção intelectual que ele produz para combater a histeria do fim do mundo, né? Essa é a grande preocupação dele, né? Mostrando todas as nuances do que seria o fim do mundo, né? E aí ele se apropria da ficção da vinda de um cometa que ia se chocar com a Terra no século 25, ou seja, daqui a 40 anos, na ficção dele. E aí ele cria toda essa atmosfera de discussão científica, religiosa, filosófica, que é o que compõe a obra de forma geral. Mas ainda respondendo à pergunta, uma segunda explicação por que trazer esse livro, a análise aqui no Raciocínios, especialmente o capítulo 6º, que diz a crença no fim do mundo. Esse capítulo, Flávio, ele é fantástico porque ele faz toda uma recapitulação de todas as influências que o tema, o fim do mundo, teve no percurso da humanidade. Situações bem trágicas, histerias de toda a ordem, né? Comprometimento do progresso humano em todos os aspectos, e aí a gente vai tratar ao longo disso aqui. E finalmente porque ele consegue fazer uma abordagem filosófica e moral para abordando a questão da vida eterna, tendo como palco a vida eterna, a imortalidade da alma, né? E assim, você não vai encontrar o espiritismo diretamente anunciado, né? Lá para o final do livro ele assume, e aí a gente compreende. Mas quem lia esse livro lá na época de Kardec, onde a doutrina espírita, o Pentateuco ainda não tinha sido muito disseminado, embora na França ele já tinha um conhecimento maior, né? Ou seja, a sociedade já conhecia de forma mais ampla a obra de Kardec, você vai ver que ele coloca a sociedade para pensar de forma geral essa questão. Então ele coloca assim, o espiritismo entra de uma forma bem sucinta, né, na vida. Então isso também vamos ver se a gente consegue abordar ao longo da nossa abordagem. Então eu colocaria esses 3 aspectos como o que justifica a produção desse vídeo, trabalhar isso aí. É um livro antigo, é difícil de encontrar exemplares, no sebo geralmente se acha com mais facilidade. Quando se acha um exemplar como eu achei o meu aqui, geralmente muito rabiscado, que eu particularmente gosto das observações de quem já leu, né? Fazer até uma homenagem aqui a Nicele Bragueiro, que foi a primeira dona, deixou aqui assinado, então
Vamos falar de Micélio Bragueiro, ok? Então é isso. Agora, obviamente, para falar primeiro, Flávio, do livro, antes a gente tem que falar de Camille Flammarion, tá? E eu acho que você está mais preparado que eu nesse ponto para falar, tá? Acho que só nesse ponto. Então, vamos lá. E olhe lá. Quem foi Camille Flammarion? A gente não tem tantos detalhes, mas a gente tem alguns dados interessantes da vida de Flammarion, né? Flammarion, ele desde cedo, desde pequeno, ele enveredou para a questão do interesse científico, né? A gente sabe que ele com 15 anos, ele foi diretor do Observatório Astronômico de Juvisy, na França, né? Então era um menino precoce, né? Se interessava por essas questões astronômicas e científicas, né? de um modo geral, né? Flammarion, ele viveu boa parte da sua vida em Paris. Né? Ele viveu em Juvisy, mas também ele viveu em Paris. Se não me falha a memória, ele nasceu em Juvisy. Também se interessava por questões metafísicas, né? Canuto de Abreu, em uma das obras dele, vai dizer que houve um encontro, né, entre Flammarion e Kardec pessoal na época do lançamento do Livro dos Espíritos. Quando o Livro dos Espíritos estava sendo lançado, havia uma agitação ali na livraria Danty, que foi a livraria ali no centro de Paris, onde estava sendo publicada a primeira edição, e Flammarion teria passado, viu ali as prateleiras sendo preenchidas pelo Livro dos Espíritos, uma espécie de alvoroço, porque o Livro dos Espíritos, por incrível que pareça, fez sucesso. Houve uma vendagem significativa, né? E ele então adentrou e perguntou para o dono da loja, que na verdade era o filho de Eduardo Danty, porque o pai havia falecido, o antigo proprietário, e a viúva Melânia Danty ficou como dona com o filho, e ele pergunta para ela e para o filho mais velho, que tomava conta do estabelecimento, e eles teriam dito que se tratava de uma obra produzida por Le Professor Rivaio, né? O professor Rivaio, e ele diz, não, eu sei quem é ele, eu ouço falar dele, é um educador francês, né? Tenho notícias. E aí o proprietário da loja disse que se tratava de um pseudônimo, Allan Kardec era o dito cujo, né? E que ele estava no estabelecimento, né? Portanto, possivelmente eles se conheceram a 18 de abril de 57, 1857, no dia do lançamento. Pelo menos quem conta isso é Canuto de Abreu, que faz uma história sobre a produção do Livro dos Espíritos. Canuto de Abreu, inclusive, conseguiu documentos de Kardec, inclusive no original em francês, né? Porque muita coisa se perdeu depois da Segunda Guerra Mundial na França, mas ele conseguiu algumas coisas, né? E a partir daí, Camille Flammarion se tornou membro da Sociedade Espírita de Paris, né? Que era o centro espírita que Kardec organizou, membro ativo. E existe uma produção dele em A Gênese, de Kardec, tem um capítulo chamado Da Uranografia Geral, que é um capítulo, inclusive, difícil, denso, falando sobre astronomia. Uranografia Geral. Uranografia Geral. Um dos livros dele, né, é Urânia, né? Urânia, olha só. Né? Curiosidade, esse capítulo da Uranografia Geral, que é considerado por muitos o capítulo mais denso e mais difícil do ponto de vista científico, porque fala do universo, da poeira das estrelas, das galáxias, da formação, inclusive, inicial aspas, né, das coisas, né? Urânia, inclusive, é o nome grego, né, da deusa astrológica, não é isso? Né? Tem Urano. A origem do nome vem do grego, né, que era a deusa da astrologia. Sim, é verdade. Se eu não tiver equivocado, né? É interessante. E esse capítulo da Uranografia Geral, Kardec coloca uma nota inicial no início do capítulo, dizendo assim: esse capítulo foi ditado pelo espírito Galileu Galilei, pelo médium C.F. E aí, acredita-se que esse C.F. é Camille Flammarion, que ele teria sido o médium da comunicação. Teria sido Galileu Galilei. É aí que eu ia chegar. A princípio, essa nota alude que foi um fenômeno mediúnico, né? Mas depois se percebeu, inclusive Divaldo Franco tem um comentário sobre isso, que ele esclarece dizendo que teria sido uma memória sua, uma personalidade sua anterior, porque Flammarion teria sido o próprio Galileu em existência passada. Então foi um fenômeno chamado anímico mediúnico. É como se Flammarion fosse médium dele mesmo, né? Deu passagem para a personagem. O animismo
perispíritico de outras encarnações. A bagagem dele. Da bagagem dele. Então, isso é interessantíssimo, né? Uma curiosidade interessante por Flammarion, muita gente não sabe. Flammarion foi um dos grandes contemporâneos de Kardec, ao lado de Leon Denis e de Gabriel Delany, foi talvez o terceiro aí que produziu obras que ajudaram aí o desdobramento dos ensinamentos espíritas, né? Essas obras formidáveis. Leon Denis e Delany são muito mais famosos do que Flammarion, né? Denis, inclusive, é muito famoso pelas suas colocações filosóficas. Delany tem questões científicas de pesquisa, etc., mas também tem muitas ilações filosóficas e Flammarion é bem voltado para as questões científicas e questões astronômicas que talvez não interesse muito para muita gente. Essa talvez seria uma das razões de ele não ser tão conhecido assim como Delany e como Denis. Mas uma coisa interessante aqui para pontuar é que Flammarion, ao longo dos anos, ele em alguns momentos viveu dúvidas. Isso é interessante. Ele viveu dúvidas em relação à mediunidade. Teve alguns momentos que ele, em algumas obras lá adiante, isso inclusive é uma crítica que Herculano Pires faz a ele, que em alguns momentos ele volta atrás e diz assim, não, a mediunidade não está totalmente comprovada. Né? Ele tem alguns momentos da obra dele que ele faz essa oscilação. Agora, é importante dizer, a vida inteira toda dele, ele sempre defendeu a ideia da imortalidade. Que há uma alma imortal, tem uma obra dele, inclusive, Casas Assombradas, alguma coisa assim, que ele faz considerações sobre isso. Ele só vivia um conflito sobre a possibilidade do fenômeno, mas ele sempre foi defensor da imortalidade da alma, né? Então isso é uma coisa interessante. Faz de conta que eu estou te entrevistando, então, né? E aí tem as exéquias fúnebres de Kardec também, que ele tem uma participação, é isso? Sim, o discurso de Flammarion no túmulo de Kardec é antológico, é histórico, né? Outras pessoas também se pronunciaram, inclusive o pai de Delany, que foi médium de Kardec, Alexander Delany, que participou, que também fez uma espécie de consideração sobre os gestos de caridade que Kardec fez, discreto, que ninguém ficou sabendo, anônimo, né? Que ele fez, a caridade que não se exibe, etc. Então teve isso. Mas o discurso de Flammarion no túmulo de Kardec é o discurso histórico, ele fala um monte de coisa, ele diz uma coisa interessantíssima, ele fala que, inclusive com seus conhecimentos astronômicos, né, ele fala que da mesma forma que os raios ultravioletas, infravermelhos do Sol nos chegam, a gente não vê, mas que nos afetam, da mesma forma a alma é imortal, a alma sobrevive, só que a gente não percebe. A gente vai ver muito disso nesse livro. Olha esse cuidado que ele tem com os aspectos invisíveis e a influência. Ele chega a dizer que a verdade, ou seja, o mundo real está no invisível e não no material. Olha só. São considerações que ele traz nesse livro. Eu destaquei alguns aqui, vamos ver se dá tempo da gente chegar lá. Mas eu queria só destacar que é dele a famosa frase a respeito de Kardec, que Kardec é o bom senso encarnado. Exato. Né, no túmulo de Kardec, ele fala isso. Ele vai dizer que Kardec é o bom senso, a solidariedade e a tolerância. São três palavras que ele atribui a Kardec: bom senso, solidariedade e tolerância. E é interessante, Flávio, que Kardec vai desencarnar em 1869, né? Você vê que Kardec era 38 anos mais velho que Camille Flammarion. Então era uma diferença de idade entre os dois, né? Você estava falando da precocidade dele, então esse discurso que você falou ontológico, lá nas exéquias fúnebres de Kardec, ocorre quando ele tem 27 anos. Né? Então, ou seja, ele realmente era precoce. Prodígio. Vamos lembrar também, aí deixa eu explorar um pouco essa questão das datas, depois eu queria que você colocasse isso aí editado. O Livro dos Espíritos vai ser publicado em 1857, tá? As anotações estão corretas, né, senhor Flávio? Tá. Sim. 1857. O livro Fim do Mundo é em 1893, 94. Então, com certeza, sofre influência, né? Não tem como não ter sofrido influência, e a gente vai ver nos últimos capítulos. Então, assim, olha que interessante. Nesse livro, Camilo Flammarion, ele só vai deixar para abordar o aspecto espírita lá no final mesmo, entendeu?
Então deixa assim como se fosse o grande final do livro. Até então ele tem toda uma abordagem estritamente materialista, cientificista, positivista. Então ele segue uma retórica muito acadêmica. Você vê que no capítulo 3º é um capítulo, digamos, enfadonho, né? Provavelmente muita gente vai desistir ou então vai pular muita coisa desse capítulo, que é um momento onde ele permite, lá no século 25 da ficção dele, em que cada membro das academias de ciências, das inúmeras esferas, né, científica, geografia, histórica, medicina, cada um vai dar o seu veredito do que vai acontecer com o choque do cometa. E é interessante que o cometa está para se chocar com a Terra há 5 dias, a previsão é de 5 dias, e eles estão lá discutindo e fazendo aqueles discursos, coisa de academia, sabe? Então, eu diria assim, inclusive, já preparando o leitor para quem for encarar o livro, que essa é a parte chata do livro, né? E a gente que já passou pela academia sabe o quanto isso é enfadonho, né? Mas enfim, ele tem todo esse cuidado para não deixar nada de fora, porque ele vai dizer lá na frente, percebe? O cuidado dele. Então ele permite que todo mundo fala. Eu chego a imaginar que ele tenha feito alguns seminários na época, porque as discussões são bem pautadas, são bem fundamentadas. Obviamente é uma ficção, os personagens são ficção, obviamente está falando do século 25, mas ele obviamente vai estar se inspirando em muitos desses personagens lá da sua época da academia, né? O interessante você falar da obra, Patrício, me chamou a atenção isso, é ele usar a ficção como moldura do quadro, né? Para debater conceitos importantes, né? Exatamente. Bom, tem um aspecto assim muito relevante do livro, Flávio, que já não tem muito a ver com o espiritismo, embora o espiritismo tenha a ver com tudo, né? Que é o seguinte. Você vê que eu acabei de terminar uma pesquisa aí, né? E falando sobre a revolução tecnológica. Olha que interessante. Nós temos um homem de ciências do final do século XIX, em que ele dá asas à imaginação para prever o que seria o século 25. Percebe? Isso é muito interessante. Então, se você vê, a Microsoft acabou de publicar agora recentemente uma previsão do que aconteceria para daqui a 2029, o que vai ocorrer, que ela imagina que vai estar existindo em 2029. Então, eventualmente fazem essas previsões, às vezes bate, às vezes não bate. Os grandes institutos fazem sempre essa pesquisa para tentar prever o que vai acontecer em termos tecnológicos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Isso é comum. Então, imagine que Camille Flammarion fez isso no final do século XIX sobre o futuro século 25. E é muito interessante porque chega a ser infantil, por assim dizer, a visão que ele teve. Veja, ele é um homem emancipado, um homem de ciência, um homem que está no front da tecnologia, e chega a ser ridículo o que ele imagina para o século 25, não falando para hoje. Então, por exemplo, ele faz algumas previsões interessantes, por exemplo, que já no século 25, cada residência tem um telefone, cada residência tem o seu próprio telefone. E nós já temos mais telefone residencial. Olha que interessante, né? O movimento feminista não vai gostar disso, mas estamos falando do século XVIII, XIX, viu, gente? Tenha calma. Ele vai dizer que no século 25 as mulheres já estão podendo eleger e serem elegíveis. Você vê que coisa interessante. Outra coisa interessante que ele coloca, eu vou fazer logo essa abordagem do que eu achei. Outra abordagem interessante dele é que, por exemplo, no século 25 está toda aquela atmosfera da vida do cometa e tal, tudo se concentrado na Sociedade Parisiense de Astronomia,
E aí, por exemplo, aí alguém vai escrever, mostrar alguma coisa, pega no giz, escreve no quadro a giz, então não consegue conceber essa revolução tecnológica que nós vivemos. Isso mostra, Flávio, para quem for estudar essas questões, tem que citar no futuro esse livro. Essa quebra de paradigma que nós sofremos no século XX, que ela é muito significativa. Veja que ele foi até 1925, né? Ok? Então ele adentrou o século XX, obviamente a obra anterior, mas assim, ele jamais a sociedade, por mais emancipada que fosse intelectualmente naquela época, que Paris era o centro do mundo naquele momento, né? Era a capital da moda naquele momento, era o país da moda, era a economia da moda, tudo, o francês era a língua da moda, né? Naquele momento, então era o centro. E o que ele conseguiu conceder? Veja que interessante. Ele vai dizer que no século XXV o ser humano já não trabalhava mais com questões domésticas. O homem se emancipou e já não lidava, se vai lavar prato, essas coisas, o homem já não botava mão nisso. Quem fazia isso então? Robôs? Não, ele não consegue imaginar. Quem fazia eram símios domesticados. Olha! Macacos domesticados. Veja que interessante. Para efeito de ecologia, por exemplo, ele vai dizer que não existiam mais florestas. Tinham acabado todas as florestas, mas coloca de um ponto de vista bacana, entendeu? Olha, conseguimos dominar a natureza, não existe mais florestas, entendeu? Então, a parte disso, mas isso é interessante porque você faz um mergulho lá no passado, entra na cabeça de alguém que vai conceber o que seria o século XXV. O exercício intelectual dele de projetar o futuro, né? Exatamente. Então, é interessante a gente imaginar o que Camille Flammarion pensou em torno do século XXV, porque século XX, XXI, ele passa, né? Ele nem considera, ele considera um átimo de tempo muito próximo para ter alguma revolução. E é o que se fala hoje. Nós temos dois conceitos que precisa pensar nessa revolução de pensamento que a gente está analisando aqui. Primeiro, a questão da tecnologia disruptiva, tá? Então, nós tivemos uma disrupção muito forte de paradigma nesses 2 últimos séculos passados. Então, nós tivemos um processo de evolução extraordinário, nunca visto na humanidade. E isso reitera, Camille Flammarion vem reiterar isso aqui, entendeu? Veja, a análise que Camille Flammarion faz para o futuro é uma análise sustentada na evolução. Então, aquela coisa, as coisas vão produzir um determinado bem de consumo, na próxima, depois sai uma nova versão melhorada, depois uma nova versão melhorada, só que a disrupção é você pensar fora da casinha em relação a essa evolução. Por exemplo, se você fizer uma comparação com os carros, desde Ford vem evoluindo, melhorando o pneu, melhorando isso, melhorando o conforto, não sei o que lá, o banco do motorista. A Tesla já acha que não tem que ter motorista mais, o carro anda sozinho. Ela já não constrói mais carro, constrói um computador sobre rodas, né? Percebe essa disruptura? Então é muito dramática, e tudo a partir do transistor. O transistor vai surgir na década de 50, os computadores surgem com força na década de 60, mas vão se popularizar mais na década de 70, 80, e a realidade da tecnologia da informação, pautada pelos computadores, estoura mesmo nos anos 90, aí que a gente começa a ver as coisas realmente acontecer. Basicamente, nos Estados Unidos irradia para o mundo todo para a gente viver essa tecnologia que nós temos hoje. Isso jamais foi concebido pelas melhores cabeças do século XVIII. Então, nem para o século XXV concebiam isso. Então, eu acho isso muito relevante. Não vou me ater muito a isso, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Ok? Bom, voltando às datas, é interessante, ainda falando da personalidade de Camille Flammarion, que me parece que a Federação Espírita Brasileira conseguiu encontrar uma carta que ele teria enviado para Dom Pedro II, né? A data dessa carta seria 2 meses depois da proclamação da República. Então, Dom Pedro estava naquela condição que ele foi
aquele baque que ele sofreu em função do golpe, né? Usar a palavra golpe hoje, ela tá difícil, né? Mas, matemática. Né? A temática é complicada, mas naquele golpe que ele sofreu da República, que para ele foi um golpe, então o Camille Flammarion vai mandar uma carta para ele para solidarizar com ele, né? Então existia uma amizade dele com Dom Pedro II. E junto com a carta ele vai mandar um livro Urânia, dizendo a ele que todas aquelas decepções que ele teve naquele momento era passageiro, era efêmero da vida, porque ele tinha que olhar com os olhos da imortalidade da alma. Imortalidade. Né? No livro Urânia. Agora, acontece que o livro Urânia só vai ser publicado 2 anos depois. Isso quer dizer que Dom Pedro recebeu uma edição do prelo, né? Olha só. Isso né? É digno de nota. Não é? Uma coisa interessante. Bom, tem uma curiosidade aí que vale a pena eu acrescentar, eu colocar, na verdade 2. Uma é o seguinte: Dom Pedro II, a gente sabe hoje por informação de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Dom Pedro II, eu aprendi isso na escola, eu vi na escola, em aulas de história, isso havia nos livros de história, que Dom Pedro II foi um imperador meio bobão, etc. A história está revendo isso, está mudando isso, está mudando essa noção, né? Colocando ele como uma figura importante, um intelectual, uma pessoa discreta, que se ocultou inclusive as virtudes. E a gente sabe, por Humberto de Campos, que Dom Pedro II, segundo a concepção de Humberto de Campos, era um espírito elevado, um espírito velho, né, antigo, que tinha uma nobreza moral, né, que moralizou inclusive sua época, que fez grandes avanços e que, isso quem diz é Humberto de Campos, que antes de reencarnar, conversou com o próprio Cristo em pessoa, porque Dom Pedro II ele ia ser o Longinos. O Longinos, o soldado, né? O soldado da lança. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, que eu pensei agora, Paulo, eu quero até ouvir sua opinião, é o seguinte: Flammarion, quando escreveu esse livro, estava no final do século XIX, né? Sim. Existe uma espécie de superstição, aconteceu também no século XIX e XX, do fim do mundo, né? Sim. Está acabando o século, o milênio, vai acabar o mundo, né? Sim. Então vamos logo para essa aí, porque senão a gente não explora o livro. Veja só, o livro ele está dividido em 2 partes. A primeira parte fala dessa ameaça do fim do mundo, do meteoro, do cometa que vai se chocar com a Terra, tá? E aí, eu não vou me ater muito, porque na verdade ele acaba tendo um choque, e o choque, como era um cometa basicamente gasoso, não causou maior problema, foi 7 minutos que ele passou, então, na verdade, é como se o planeta Terra tivesse vazado, apenas uma pequena parte é que bateu ali próximo à Itália e teria matado, morrido nesse processo. O que o Papa da época, estamos falando do século XXV, que é a ficção dele, o Papa havia, em função da vinda do cometa, essa parte é interessante, ele teria convocado o Concílio Vaticano, antecipado o Concílio Vaticano. E nesse Concílio Vaticano ia se decidir o seguinte: você sabia que antigamente o Papa, hoje a forma de tratamento para o Papa é Vossa Santidade. Você sabia que já foi vosso apostolado? Então lá no começo era vosso apostolado, aí depois passou a Vossa Santidade. E aí Camille Flammarion brinca que lá no século XXV esse concílio é convocado para promover, para mudar a forma de tratamento do Papa, e ele passa a ser Vossa Divindade. Entendeu? Então o Papa passa a ser um novo Deus, né? Você vê que ele brinca com isso. Então nós tínhamos vosso apostolado, vossa santidade, que é do nosso tempo, e lá no século XXV, na ficção dele, vossa divindade. Né? E nesse Concílio Vaticano é que aí acaba tendo o choque com o cometa. E aí morre todo o clero, porque o choque foi exatamente em Roma, acaba com... Então é interessante isso aí, ele brinca com isso, né? Bom, é importante lembrar que ele vai desenhar o Papa do século XXV e os bispos, a igreja como um todo, como uma outra igreja
uma igreja reformada, voltada para a caridade, para a solidariedade, uma igreja emancipada, longe dessas influências materiais. Então, na ficção dele, ele vê uma igreja completamente uma outra igreja, inclusive muito próxima da santidade mesmo, tanto que os moradores de Marte, os povos de Marte, alertam onde é que teria o maior impacto, e é dado como Roma, e o Papa e todo o concílio não fogem, ficam lá porque eles tinham que dar exemplo. Veja que coisa bacana, né? Enfim, bom, mas voltando, essa questão da crença do fim do mundo, ele vai abordar no capítulo 6. E aí, Flávio, ele não é ficção. É o único capítulo que ele faz realmente uma recapitulação histórica. E ele vai trabalhar com o tema do fim do mundo desde do início do cristianismo. E é fantástico, porque ele vai abordar todos os eventos, pelo menos os eventos mais importantes, como eclipse, cometa, terremoto, maremoto, erupções vulcânicas, e também os indivíduos que saíram propagandeando essa questão do fim do mundo. É muito interessante. E eu diria que a obra, só por esse capítulo, já se vale. E quem for tratar do tema em algum momento, eu recomendo que leiam, que não vão em frente sem passar por este capítulo aqui, tá? Então, e é isso que você estava comentando, essa mística da virada do século, da virada do milênio, essas coisas eram muito fortes. E aí, Camille Flammarion, uma das coisas que eu acho que influenciou ele a escrever isso aqui, na época tinha um personagem na Itália que estava vaticinando o fim do mundo, porque estava chegando o fim do mundo. Veja, 1890, 15 anos mais ou menos para a virada do século, então 1900. Então, lá mais um entre os muitos da história vaticinando o fim do mundo. Mas olha só, e aí esse capítulo é muito importante, a crença do fim do mundo através dos tempos, é o nome do capítulo. E aí ele vai colocar aqui uma série de questões que aí agora eu gostaria muito de ler, tá? Veja, tem um texto que ele recapitula, tá? Um sermão que vai dizer o seguinte: ao fim de 1000 anos, o demônio se libertará, abre aspas, ao fim de 1000 anos, o demônio os libertará de sua prisão e seduzirá agentes que estão nos 4 ângulos da terra. O livro da vida será aberto, o mar restituirá os que tragou, o abismo infernal golfará seus mortos, e a cada qual será julgado segundo suas obras, por aquele que está sentado no trono resplandecente, e haverá um novo céu e uma nova terra. Nós temos em Apocalipse 9 um texto similar a isso. Então, isso aqui é um texto adulterado. No Apocalipse não tem nada que diga que no ano 1000 vai acontecer isso e aquilo. E alguém montou isso. Veja que nós estamos falando aí de um período onde as publicações não eram muito controladas, não tinha muito controle, então muita adulteração em cada um. Esse texto causou uma série de problemas para a humanidade daquele período, né? Então, e aí, veja só, nesse período do ano de 980, estamos falando da virada do século, virada do primeiro milênio, tá? Certo. Ok? Na virada do primeiro milênio. Do ano de 980 a 1040, parece que o aspecto da morte abriu as asas sobre a terra. Isso aqui é... E aí começa com o mal de fogo, a peste. A peste surge exatamente aí, reforçando esse pânico, essa histeria, né, junto ao povo. Mas a coisa foi muito mais grave. E assim, o que aconteceu nesse período? Como o mundo ia se acabar, as pessoas se desesperaram. Então, quem tinha lá seus pesos de consciência, suas dores de consciência, vendiam o que tinha e doavam à igreja, corriam para a igreja e ficavam rezando. Então, a economia foi sacrificada. Então, ninguém mais plantava, as produções agrícolas foram... Quem tinha terreno agrícola doou à igreja e correu para a igreja. E aí, quem é que produzia alimento?
seguiu-se uma grande fome. E aí ele vai dizer o seguinte: seguiu-se-lhe a fome nesse período, né? No finalzinho do século, da virada do milênio. Voltara-se a barbárie. Os lobos deixaram as florestas e vinham disputar ao homem o direito à vida. E aí não para aí. A terra deixou de produzir, abandonaram-a. Aí ele fala que o trigo ficou caro, mas aí vai dizer o seguinte: os ricos emagreceram e palideceram, os pobres devoraram raízes, e não poucos deixaram de incidir na antropofagia. Mas não para aí. Sim, vagando pelas estradas, os fortes subjugavam os fracos, despojavam-se-nos e comiam-nos. Havia os astutos que engambelavam as crianças com ovo, com fruta, a fim de as devorar. Esse delírio chegou a tal ponto que o animal tinha mais garantias que o homem. Filhos matavam os pais, mães devoravam os filhos. Isso aqui é uma digressão histórica. É uma digressão histórica, é uma recapitulação histórica que Camille Flammarion faz a respeito do tema do fim do mundo, né? Mas segura aí na cadeira que tem mais. Os filhos matavam os pais, já li, e como se tratasse de coisa natural, de regime estabelecido, houve quem se propusesse vender carne humana no mercado de tornos. Como esse tema já foi objeto de grande sofrimento para a humanidade, de grande desencontro, e aí se a gente pensar as consequências espirituais disso tudo, né? São muito graves. E aqui diz o seguinte, ainda lendo aqui, ó: morria-se de fome por toda parte. Por toda parte comiam répteis, animais imundos, carne humana. E aí vai. Então, e aí uma coisa interessante. Então, ele vai abordar os momentos mais graves em que o tema, o fim do mundo, comprometeu a caminhada da humanidade. Por isso que eu digo que essa é uma obra anti-apocalíptica, que ele combate exatamente essa histeria, essa coisa, entendeu? Né? Em nenhum momento ele vai contra. Veja que, olha que interessante, ele se faz uso de muita epígrafe ao longo de toda a edição. E a primeira que ele traz é a seguinte, que já na primeira capa: vi depois um novo céu, uma terra nova, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Isso aqui está em Apocalipse, né? E a parte que todo mundo, quando lê o Apocalipse, trata do tema do fim do mundo, ignora. Todo mundo se apega à parte do sofrimento, das guerras, das pestes, não sei o quê, mas esquece da promessa, né? E o que eu penso disso? Eu penso que a humanidade ainda caminha com a consciência muito pesada. E sintoniza com catastrófico. Isso, né? Catalisa isso, né? Mas enfim, bom, e aí tem a mística também. Então nessa mística da virada do século, da virada do milênio, passou a virada do milênio no ano 1001, 1002, e aí algum gênio chega e diz: não, espera, não é bem assim. Lembre-se que Jesus morreu com 33 anos, então a gente não tem que esperar o fim do mundo para o ano 1000, mas para o ano 1033. E aí vem nova corrente, entendeu? E assim foi ao longo da humanidade, né? Essas previsões, esses cálculos, às vezes calculados em versículos, em capítulos da Bíblia. Então cada um faz a sua conta. E aí, bom, o importante... Ou seja, ele faz também, Patrício, uma espécie de revisão de literatura dessas superstições do fim do mundo. Exatamente, né? É exatamente isso. Obrigado por você esclarecer o que eu estou tentando dizer. Exatamente isso. Ele faz uma revisão bibliográfica de todos os momentos, de todas as influências e todos os fatores relacionados com o tema do fim do mundo. Por isso que eu digo que é uma leitura obrigatória para quem quiser falar alguma coisa sobre esse tema. Aqui já está mastigado, entendeu? Ele faz toda essa recapitulação. E aí ele chama a atenção muito pelo seguinte: quando falou então, o fim do mundo não vai ser no ano 1000, vai ser no ano 1033, né? Não é que surge lá um eclipse
programado para 1083, pronto. Quando tinha, né? E em função desse eclipse, aí acontece uma coisa muito interessante que eu gostaria também de ler, que está relacionado com a história. No ano 1083, ano da Grande Fome, os condes de Tuculã fizeram papa a uma criança de 12 anos, Benedito IX, asaz desenvolvido para a sua idade, tanto que libertino, ladrão e homicida. Antes que completasse os 16 anos, os seus escândalos chegaram a tal ponto que os capitães romanos se conjuraram para trucidá-lo no altar, no momento exato de elevar a hóstia. Salvou o eclipse. Aqui nos referimos. Os conjurados estarrecidos não ousaram tocar-lhe. Mas aí vai falar toda a trajetória deste Papa menino, que ora é deposto, volta guerreando e tal. Ou seja, olha a truculência do início dos tempos. Então, esse Papa vai chamar Gregório III. O Papa anterior, Gregório II, era totalmente crente na questão do fim do mundo, né? Uma das coisas, das previsões, que eu diria assim, acertadas, das poucas acertadas que ele faz em termos socioeconômicos para o nosso tempo, socioeconômico, tecnológico para o nosso tempo, por exemplo, ele vai falar que no século, adiante do século 25, vai surgir um equipamento chamado helicóptero. E aí, Flávio, eu não sei se a palavra helicóptero já existia na época dele. E o que ele define é um equipamento capaz de voar, não diz como é que é o processo, mas capaz de voar, que voa através de eletricidade. O nosso, atualmente, usa combustível, né? Mas ele vai valorizar muito, ele diz que a energia do futuro é a eletricidade. E aí faz uma previsão para o ano 25.000 da era cristã, porque depois que passa o risco do século 25, aí ele vai falar da trajetória da humanidade até a extinção do planeta Terra. A gente vai chegar um pouquinho mais à frente aí. Nesse processo, ele vai dizer que chegará um tempo em que o homem conseguirá guardar a energia emanada do Sol durante o dia para utilizá-la à noite. Isso ele está prevendo para o ano 25.000. Percebe? Então, veja que nós estamos vivendo um período em que os nossos antepassados jamais imaginavam. Percebe? Por isso que eu acho importante esse ponto, né? Então, ele vai prever que no século 25 existe já os Estados Unidos da Europa. Eu já achei interessante, né? Olha só. Porque ainda não existe os Estados Unidos da Europa, mas existe a zona do euro, que está caminhando para uma coisa assim, né? Uma convergência, então, né? Está convergindo para isso. Um capítulo que ele vai chamar de o apogeu. Quando a humanidade alcança o apogeu. Porque, veja, a humanidade passa um período em evolução, uma evolução técnico, moral e orgânica, né? E depois começa a decrescer, certo? Até chegar ao fim realmente do mundo. Nesse apogeu, ele faz algumas observações bem interessantes, né? Eu falei agora há pouco, lá no início, Flávio, sobre determinadas previsões que ele faz na ficção dele, que é um direito da ficção, né? Que eu chamei de infantil até. Mas infantil por quê? Porque no tempo dele, tudo que ele concebeu de futuro, né, na ficção dele, estava baseado no ritmo que a humanidade caminhou até então. Ou seja, ele não imaginava o ritmo que nós íamos adotar a partir da segunda metade do século passado, do século XX. Ou seja, naquela época era impossível imaginar o ritmo que nós vivemos hoje, de evolução das coisas. E aí ele vai falar algumas coisas interessantes, por exemplo, sobre a política. Ele vai falar: as uniões inspiradas só no amor ardente e compartido substituíram os partidos de mera conveniência econômica e social. Ou seja, no apogeu da humanidade é só amor, não tem necessidade de partido político. Eu continuo achando que isso precisa hoje, né? Mas a sociedade ainda acha que é necessário. E aí tem uma outra coisa interessante.
sobre a liberdade matrimonial. E aí já não estamos falando mais do século 25, estamos falando bem adiante. O apogeu não é no século 25, mas acho que é no século 3000, no ano 3000. E ele vai dizer o seguinte: a livre escolha dos nubentes, a seleção e a hereditariedade produziram uma raça de homens regenerados, qual se houvera saído da terra, fecunda por novo dilúvio, para novamente transformar a fisionomia do mundo. Então veja, a liberdade matrimonial, para ele, estava muito mais distante do que nós podemos imaginar. E aí ele vai falar uma coisa que eu me lembrei muito de você. Que no apogeu da humanidade, os seres humanos já tinham desenvolvido o 8º sentido, o que era o sentido psíquico, né? E ele era quem representava grande papel da humanidade. E nesse período, o homem, que já a alimentação do homem passou a ser muito mais simples, o homem já tinha abandonado a glutonaria e tal, então o corpo ficou menos desenvolvido, em compensação o crânio cefálico cresceu, expandiu. Então nós, na ficção dele, o homem, gênero masculino, ele tinha um corpo débil, fraquinho, nanicos, né? E cabeçudo, cabeção. Né? Eu e Flávio estamos aí. Ia decepcionar o pessoal do CrossFit. O pessoal do CrossFit não ia gostar dessa época, porque não tem nada a ver. Em compensação, quando ele fala do gênero feminino, ele fala de uma beleza extraordinária da mulher. Né? E aí, assim, é uma obra que ele tem uma pegada de muita valorização da mulher ao longo de todo o livro. Não obstante esses tabus como o matrimônio, que a gente falou, direito a voto, que a gente falou, que para ele não era necessariamente um tabu, mas era uma conquista que a mulher precisava alcançar, né? Então ele vai dizer que nessa fase do desenvolvimento psíquico, o homem dormia poucas horas por dia. Diz, olha, Flávio está 1000 anos na nossa frente, que você dorme 3 horas por noite, 4 horas por noite. Olha você aqui, tá vendo? Essa você tinha que encarar. Bom, e aí assim, tem um texto aqui que ele fala, e aí começa as abordagens mais de influência espírita, né? Compreenderam eles, a humanidade, enfim, que a verdadeira felicidade é espiritual, que o estudo constitui o maior prazer da alma, que o amor é o sol dos corações, que a vida é curta e não merece que lhe se apegue a superficialidades. Todos se julgavam felizes com a liberdade de pensar, sem preocupações da riqueza que já não existiam. Você vê que eu estou empolgado com a obra, eu poderia... Muito. E essa última colocação que você fez aí me lembrou de um capítulo de Nosso Lar, chamado Amor, Alimento das Almas, que ele vai falar algo assim, né? Então, ele faz assim, lá no final, aqui no capítulo que ele chama O Último Dia, sobraram na terra apenas 2 exemplares, um masculino e um feminino. A mulher ele vai chamar de Eva, e o homem ele vai chamar de Ômega. Interessante, né? Então, se Adão foi o alfa, Adão alfa, 4 letras, alfa, Adão, e ele vai terminar com ômega. Olha só. O alfa e o ômega, né? Mas a mulher continua sendo Eva, né? E ele vai estabelecer textos assim lindos, por exemplo, bela coisa a vida, o amor vale por tudo e faz tudo esquecer. Música inefável dos corações, tua divina melodia envolve o ser em êxtase de voluptuosidades infinitas. E o amor afirmava-se e ficava como sumo sentimento a dominar, qual farol inextinguível o imenso oceano das idades imortais. Então veja, lá no final ele vai assumir a imortalidade da alma de uma forma muito veemente, né? Veja, já estou caminhando para o final aqui. Bom, e aí, Flávio, tem um texto aqui um pouco maior que eu vou pedir licença a vocês, ao pessoal, para ler, porque eu considero muito interessante aqui, que ele vai dizer o seguinte, estamos falando lá no último dia, tá? Que aí ele abre toda
ele assume toda a liberdade de filosofar, trazendo o espiritismo para a avaliação e que ele faz de finalizar essa obra dele. Ele vai dizer, abre aspas, entretanto, a ciência não é totalmente ilusória. Sabemos que o mundo visível, atingível, perceptível aos nossos sentidos, não existe sob as formas aparentes que nos impressionam e não passam de um véu de um mundo real e invisível. Percebe? Que o verdadeiro mundo, para ele, é invisível. Sabemos que o átomo é intangível, que a luz, o calor e o som não existem, bem como a solidez aparente dos corpos. Nos sentidos, nossos meios de percepção apenas nos dão uma falsa imagem da realidade. Sabem que assim já é alguma coisa, bem como que a realidade reside no invisível, que a alma é uma força psíquica indestrutível, a imortalidade da alma, né? Sobre os bilhões de seres humanos que povoam a Terra, a proporção de conscientes à sua imortalidade, conservando-se a lembrança de existências anteriores, é fraca. Ele fala do tempo dele, mas acho que é muito apropriado também para o nosso tempo, né? Quem tem consciência da imortalidade da alma hoje? Mas o progresso é a lei da natureza e todos deverão atingir esse valor consciencial. Essa é a força psíquica que movimenta o mundo. Percebe? Então você tem todo a lei de progresso, ele estudou bem a lei de progresso e está aqui falando da lei de progresso. As classificações científicas que durante tantos milhões de anos constituíram a ciência humana foram baseadas em sensações superficiais. E aqui é um homem de ciência fazendo essa colocação, né? No topo da ciência de sua época. E aí, mas para finalizar, eu soltei recentemente no nosso grupo, né? Aquela frase de Pascal, né? E aí, coincidentemente, eu vou achar aqui na finalização do capítulo dele. A melhor definição do universo que até agora nos foi dada, ele está falando lá do final do século XIX, é ainda de Pascal, a que nada haveria de acrescentar a saber que é uma esfera cujo centro está em toda parte e cuja circunferência está em parte alguma. Isso eu peguei para minha tese de doutorado. É a frase que resume a minha tese de doutorado, né? E eu escolhi isso aí há uns 4 anos atrás, né? Então, para mim foi grato ver isso aqui, né? Olha Você só. veja que a gente está naquela discussão de Blaise e Pascal, vou soltar alguma coisa desses meus estudos em relação a Blaise e Pascal, a relação de Blaise e Pascal com o sacerdote Sassi, que escreve a versão francesa da Bíblia que Allan Kardec faz uso, ele cita Sassi, né? Então veja, e aí as considerações finais dele: a consciência de todos os seres humanos que tinham vivido na Terra graduara-se no ideal. Os seres haviam progredido, graduara-se no ideal. Os seres haviam progredido por suas transmigrações através dos mundos, e todos reviviam em Deus, desprendidos das gangas materiais, planeando na luz eterna e progredindo sempre. Olha só. Que interessante, né? A multiplicidade dos mundos, as muitas casas, as muitas moradas da casa do meu pai, né? Você vê como ele vai abordar isso aí. Bom, eu teria muito mais de outras coisas, quanto à marcação, mas por uma questão de tempo, e o pessoal que me conhece sabe que eu falo muito pouco, então... Mas é ótimo, é ótimo. Deixa eu só comentar uma coisa que eu estava procurando aqui, encontrei. Não se trata da obra O Fim do Mundo, mas a mim me impressionou essa narrativa, e mesmo que seja algo ficcional, né, não sei, mas é interessante compartilhar isso para a gente ter uma ideia da riqueza da obra de Flammarion, né? Tem uma obra dele, editada também pela FEB, chamada Lumen, Narrações do Infinito. E na quinta narrativa, que é a última, escrita por ele em 1869, descreve a constelação de Órion
um planeta, onde há, nesse planeta, seres que não têm natureza nem vegetal nem animal, não poderiam mesmo caber em nenhuma das catalogações terrenas ou ainda em uma das grandes divisões, reino vegetal, reino animal. Não encontro verdadeiramente maneira de os comparar, para vos dar uma ideia da forma respectiva. Vistes acaso nos jardins botânicos o aloés gigantesco, os cereus gigantescos? Pois bem, os homens de Theta Orionis oferecem alguma parecença com essa forma. Mais adiante, na página 164, temos a informação capital. Olha que informação interessante. Lumen, esse mundo de Theta Orionis, com 7 sóis rodantes, é povoado por um sistema orgânico análogo aos que vos defini. É uma comunicação mediúnica. Vivi ali há 24 séculos. 24 séculos atrás. Foi lá que eu conheci o Espírito que hoje, encarnado no presente na Terra entre vós, publica os seus estudos sob o nome de Allan Kardec. Durante nossa vida terrena, não nos recordamos, mas nos sentimos, por vezes, atraídos um para o outro por singulares aproximações de pensamento. Agora que retornou, tal qual eu, ao mundo dos espíritos, ele se lembra também da singular República de Órion e pode revê-la. Ficção, fantasia, não sei, mas é interessante. Isso esse texto é a origem, você falou, mas eu não gravei, é a psicografia? É uma psicografia do livro Lume, Narrações de Infinito, 1869, Kardec já tinha desencarnado. Por isso que ele fala, agora que ele voltou para cá... Que interessante. Interessante, né? Então, muito interessante. Bom, por fim, né? Acho que essa é uma riqueza muito grande, a obra de Flammarion, a gente precisa conhecer mais. Acho que esse é um vídeo que talvez estimule, né, porque não há vídeos no raciocínio sobre nenhuma obra de Flammarion, né? Está sendo pioneiro. Pois é. Eu tentei, inclusive, dar uma vasculhada no YouTube para pegar algumas considerações, aprender um pouco mais, mas não achei, né? Então, não sei se eu procurei mal ou realmente não tem. Mas eu acho que o Camille Flammarion, ele é um personagem, e a sua produção ela não pode passar despercebida, não, entendeu? Temos que estudar um pouco mais dele. É claro que nos dias de hoje o volume da literatura complementar espírita é monstruoso, né? É claro que as produções de hoje estão falando de coisas mais atuais, mas ainda assim eu considero, com todas essas considerações que eu fiz, né, do que ele, no tempo dele, não conseguia conceber para hoje, mesmo assim, você vê que ele conseguiu dar uma enquadrada bem interessante, ele soube fazer uma apropriação bem interessante do que aprendeu com Kardec, né? E assim, por mais que a gente leia as obras de hoje, é sublime a interpretação que ele faz do universo do espiritismo em si, né? Eu realmente, Flávio, espero que quem estiver nos ouvindo se estimule a ler esse livro, tá? Competindo aí com tanta coisa boa que nós temos aí na seara espírita de publicações, mas eu gostaria de estimular. Tem esperança que vá alcançar alguém que tenha lido a obra e aí que eles possam compartilhar aí nos comentários, né? Ou discordando com o que a gente falou. Gostaria muito de ter isso aí, concordando, abordando coisas que a gente não conseguiu abordar, né? E sim, se for possível, quem sabe a gente volta para trabalhar outras obras, quem sabe Urânia na próxima, né? Ok? Então é isso, agradecer a oportunidade, a paciência de quem nos ouviu, né? E que Jesus nos abençoe em toda a nossa caminhada.